então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre a história dos batistas, né? E é um panorama histórico aqui que estamos tendo sobre eclesiologia, tá? Então estamos com base no surgimento. O capítulo 1 aqui vai falar sobre o surgimento e o desenvolvimento dos batistas. Então, amados, quando eu falo de ser batista e de ter uma eclesiologia, né, predominantemente aqui congregacional, eu preciso saber de onde vieram essas práticas, né? Quais são as suas origens. E esse livro, a Edificação, né, e Beleza, de James Renihan, nos traz os embasamentos históricos para isso. Tá? Então, semana passada, nós já começamos a ter um contato sobre a prática do batismo por imersão, que até então não era conhecido. Na Inglaterra, da onde veio a nossa confissão de fé, da onde veio os primeiros batistas da Inglaterra, tanto gerais quanto os particulares. E a prática de imersão, nós vimos que foi uma redescoberta bíblica, digamos assim, quando eles olharam para textos onde a morte e a ressurreição é colocados em parelho com o batismo, né? Então, para que eu morra, é necessário eu imergir, é necessário eu afundar, e assim eu renasço para uma nova vida. O nosso catecismo também vai ilustrar dessa forma. O que significa o batismo, né? Uma morte para os pecados e uma vida nova para Cristo. Então, amados, continuando, e você que perdeu, né? Não sei se os membros que perderam já acompanharam os primeiros vídeos, né? Alguns irmãos aqui faltaram nas últimas aulas, não sei. Aí, como eu estou falando de história, talvez você vai ficar perdido agora. Tá? Porque história é uma continuação. Imagine, eu tirar um pedaço da sua história e você fica com amnésia. Por exemplo, dos 10 anos aos 20. Né? Aí você, mas o que aconteceu? Né? Estou aqui agora? Pois é os membros que faltam, né, e não acompanham depois o que está sendo ensinado pela igreja. Seja tanto as pregações positivas, que são contínuas, né, trecho a trecho, ou até mesmo a EBD. Então é necessário aí um desprendimento. Se você faltou por um motivo extraordinário, doença, né, morte de alguém, então você precisa se empenhar para acompanhar os ensinos da sua igreja. Tá bom? Então fica tudo gravado, a igreja ainda disponibiliza isso no YouTube, então você pode depois ter contato com esse material. Agora vamos falar um pouco, amados, sobre a prática congregacional. Quem pode ilustrar para mim, né, e me responder o que é ser congregacional? Cri-cri. Né? Fabiane. A igreja ter autonomia para resolver todas as questões, e a igreja ter autoridade. Ela é a autoridade máxima. Exato. Independente, né? Não tem ninguém acima dela. Nem o Estado, ninguém. A igreja, ela tem os seus líderes, ela tem o seu povo, e o seu povo define os assuntos inerentes a ela, né? Diferente da presbiteriana. Então, amados, veremos isso, né? Da onde veio, né, as origens desta prática. Repúdio aos anabatistas. Quando publicaram a sua confissão de fé de 1644, os batistas particulares procuraram negar qualquer vínculo com os anabatistas continentais. Nós vimos que houve sim algum contato com os anabatistas, né, que estavam situados na Holanda, quando aconteceu aquela revolução na Inglaterra, né, ou a perseguição até mesmo da Maria Sanguinária, são lembrados? Eles migraram para a Holanda, onde tinha-se a liberdade, né, de professar a sua religião. Lembrando que a Inglaterra, ela saiu do catolicismo romano, houve o rompimento após a reforma protestante, e em seguida eles migraram para o anglicanismo. O anglicanismo se tornou então a religião nacional da Inglaterra. Os puritanos, descontentes com essa reforma pela metade, eles queriam algo mais. Eles queriam ver as escrituras normatizando toda a prática de igreja.
Então, amados, eles não se contentaram com o anglicanismo e muitos foram para outras ramificações. Surgiram-se, então, até mesmo em países ali ao redor da Inglaterra e próximos, devido à governância do próprio rei, onde ele reinava não só sobre a Inglaterra, mas também sobre outros países, a tríplice coroa, como já estudamos, né, na história da nossa confissão. Começou-se a surgir o presbiterianismo, começou a surgir os batistas, né, tudo da reforma, tudo origem da reforma protestante. E os anabatistas que estavam na Holanda, eles ofereceram certa influência, sim. Vimos John Smith, correto? E Thomas Helves, que foram até a Holanda, retornaram com as práticas batistas por imersão, porém, John Smith, inconstante na sua teologia, aderiu inclusive à teologia dos anabatistas. E aí surgiu os batistas gerais. Né? Por que batistas gerais, irmãos, e batistas particulares? Salvação Quem que é esse? Ilimitada é os batistas gerais, né? Ou seja, a salvação é aberta a todos. É como se Cristo estivesse numa vitrine e basta a pessoa olhar e querer, tá? Então essa é a visão, né, soteriológica dos batistas gerais. Os particulares não, acreditamos que a salvação é por graça, a salvação é mediante a fé, Deus entrega a salvação a quem ele deseja soberanamente como um Deus que é superior a todos, tá? Então, amados, chamar um batista de anabatista, principalmente um particular, porque estamos falando das nossas origens, era um xingamento, tá? Então era de total repúdio para um batista ser assimilado ou ser dito que ele era anabatista e que ele teve as suas práticas oriundas deles, tá? Apesar de, nós vimos lá o Blunt, que viajou até a Holanda para ver, mas não foi a origem da redescoberta, eles viram através do estudo minucioso das Escrituras. Então veja, amados. Então quando publicaram a confissão de 1644, porque nós sabemos que tem várias versões, né? Elas foram sendo reimpressas, a nossa é de 1689, né? Que teoricamente foi a última versão a ser impressa na Inglaterra. Mas quando a primeira, né, de 1644, foi publicada, os batistas particulares procuraram negar qualquer vínculo com os anabatistas continentais. Tá? Isso é evidente a partir da página de rosto daquela confissão. Então, na página de rosto dessa confissão que foi publicada, estava a seguinte frase: a confissão de fé daquelas igrejas que são comumente, embora falsamente, chamadas anabatistas, e a epístola ao leitor, que serve de prefácio para a confissão também, identifica o problema. Diz o seguinte lá: nós não questionamos, mas parecerá estranho para muitos homens que, assim como nós, se encontram sobre essa calúnia e estigma. Tá? Cadê? Calúnia e estigma. E que são frequentemente chamados de hereges e semeadores de divisão, que ousemos aparecer publicamente, como agora fazemos. O observador atento pode ver as tristes acusações que são feitas contra nós, não apenas pelo mundo, que não conhece a Deus, mas também por aqueles que se julgam muito injustiçados, caso não sejam considerados como os principais as principais dignidades da Igreja de Deus e as sentinelas da cidade, tá? Então, amados, era algo muito que despertava muito repúdio nos batistas ser chamados de anabatistas, tá? Inclusive pela heresia que eles acreditavam, tá? Então, amados, por isso que nós temos que ter o entendimento que os batistas gerais, que são aqueles que realmente acreditavam nessas heresias, e eu vou trazer um pouco mais delas mais para frente, essas igrejas, elas não perduraram. Porque realmente essas igrejas poderiam ser taxadas de anabatistas. Porque além da prática de imersionismo, eles adotavam a sua teologia. Essas igrejas, historicamente, elas foram extintas.
na Inglaterra, elas não perduraram. Porque um território predominantemente calvinista, como que eu vou ter vida? Né? Sendo um batista geral e ainda mais. Não é por causa somente das doutrinas que eles acreditavam, mas principalmente por este povo ser um povo que analisava as Escrituras. Então eu levantar uma doutrina sem embasamento bíblico, isso só vai perdurar no meio de ignorantes. Como perguntaram certa vez a um pastor conhecido, não preciso citar o nome, por que você não é arminiano, pastor? E ele disse, porque eu tenho Bíblia em casa. Simples assim. Né? Então, heresias, elas se perduram no meio de ignorantes, de pessoas que não estudam a palavra, de pessoas que não têm compromisso com as Escrituras, que qualquer caminho serve. Então, quando qualquer caminho serve, eu vou começar a aderir a todo tipo de palha, a todo tipo de ensino, né? Como crianças inconstantes, como Paulo diz a Timóteo, né? Levados de um vento para lá, outro para cá. Por quê? Porque falta ensino de doutrinas bíblicas. Então, amados, ser chamado de Anabatista era ser chamado de um herege na Inglaterra. Tá? E por um batista sério, por um batista que prezava pelas Escrituras, ser chamado disso aqui era um xingamento. Tá bom? Então, acusações aos primeiros batistas. Olha lá, algumas das acusações. Os quais nos acusam de sustentarmos, olha aí as heresias, a doutrina do livre-arbítrio e da queda da graça. O que é a queda da graça? Perda da salvação. De negarmos o pecado original. O que é o pecado original? A queda, a corrupção que aconteceu no Éden. O pecado que invadiu toda a humanidade. E a legitimidade do governo civil. Magistrados, como estudamos aqui, um capítulo apenas sobre magistrados civis. Quem os institui? Deus. Os anabatistas eram rebeldes quanto a isso, quanto aos magistrados civis. Eles queriam instalar no país uma teocracia, os anabatistas. Tá? Vocês vão ver aqui a rebelião de Münster, que é os anabatistas que encabeçaram isso na Alemanha. E bem como de nos negarmos a auxiliá-los, seja com nossas pessoas ou recursos, em quaisquer de suas ordens lícitas. Também nos acusam de praticarmos atos vergonhosos na administração da ordenança do batismo. Eles têm nos caluniado a ponto de considerar que sequer somos cristãos. Essas são as acusações do povo cristão predominante na Inglaterra sobre os batistas. Porque dessa forma aqui eles enxergavam os anabatistas. Tá? Então, todas essas doutrinas do livre-arbítrio, a queda da graça, pecado original, a nossa confissão amarra muito bem. E eis a necessidade de uma confissão de fé. Então os irmãos estão entendendo por que foi necessário redigir uma confissão de fé? Justamente para a distinção. Por que hoje é necessário ter uma confissão de fé em pleno 2022? Justamente para ter distinção dos hereges. Distinção de igrejas que não ensinam a palavra. Ah, mas eu conheço uma batista, como muitos me perguntam. Vocês é do mesmo segmento que a PIB? Eu digo, não. Mas o que difere? Aí eu dou a nossa confissão de fé. Está aqui, ó. Leia. Aí se o camarada já não lê a Bíblia, aí vai ler a confissão de fé? Não vai ler. Não vai ler. Né? Qualquer caminho serve para esse. Né? O preguiçoso, o cara que não gosta de ler. O cara que está numa igreja apenas por estar. Não quer conhecer as suas origens, não quer nem ao menos conhecer a Bíblia. A vontade do seu Deus. Então, amados, aí fica difícil. Mas para pessoas sérias, para pessoas que, ainda mais hoje em dia, que cristão virou um nome pejorativo para muitos. Ah, você é cristão? Sou. Ai, credo. Não é assim que falam? Né? Então, amados, ainda mais hoje com essa cristandade fraca, que essa cristandade que está lerda nos ensinos, no conhecimento de Deus, precisamos ser distintos, precisamos ser separados, precisamos, e a confissão de fé vai nos auxiliar a isso. E foi neste contexto que a confissão de fé foi impressa, irmãos. E eles colocaram já na capa, na folha de rosto. Por que foi impressa? Por causa disso. Tá? Isso aqui são trechos
da Confissão de 1644, Confissão de Fé Batista. Então ele já coloca um propósito da confissão. Continuando. É evidente que muitos itens dessa lista de acusações, sejam verdadeiras ou não, eram relevantes para os anabatistas do continente. Tudo que um oponente dos batistas precisava fazer era pronunciar o nome Munster, ou Munster, né, no inglês. E então todos os supostos horrores praticados naquela cidade trágica seriam imputados a seus colegas ingleses. Você queria ver um batista bravo? Ele falou, ah lá o Munster, ou o Munster. Vocês vão entender o porquê. Porque ocorreu uma rebelião nesta cidade. Evidentemente, os batistas particulares sentiram o peso dessas acusações e desejavam se livrar delas, tanto quanto possível. Eles precisavam de um meio para poder se livrar dessas acusações. Como aconteceu comigo. Só que eu não redigi uma confissão. Eu peguei uma que já estava pronta. Né? Quando eu fui convidado a me retirar da igreja onde eu vim, justamente por convicções teológicas e doutrinárias, eles me acusaram de crer contra o batismo, de não crer em Cristo, de ser endemoniado, de colocar filho contra pai. Aí eu sou até bíblico, né? Se isso está acontecendo é bom, né? Porque o próprio Cristo falou que colocaria, né? Pai contra mãe, né? Enfim, colocaram vários rótulos, muito parecido com os batistas particulares da época aqui. Aí eu apresentei, nas minhas tentativas de trazer clareza sobre as minhas doutrinas, eu apresentei essa história, irmãos, da origem dos batistas. Adiantou? Não. Não adiantou. Né? Por quê? Porque quando você mexe no ídolo de uma pessoa, e às vezes é a sua igreja, e as suas doutrinas heréticas, essas pessoas elas vão querer extinguir a sua vida para que esse ídolo permaneça intacto. Então, amados, aconteceu exatamente isso. Eu fui lá e peguei a confissão de fé, né, e essa passou a trazer um documento histórico, um embasamento histórico para aquilo que eu cria. Né, que foi discutido, que está embasado inclusive no Credo dos Apóstolos, que tem um cunho, um arcabouço teológico embutido nela, muito confiável. Não foi algo tirado da cabeça de lunáticos. Foi algo tirado de uma herança ortodoxa cristã. Então isso, para mim, quando eu descobri a confissão de fé, em pleno 2019, tá? Não tão muito longe, eu falei, é isso aqui é um tesouro. E comecei a me aprofundar, aí fui atrás de historiadores, aí conheci o pastor Marcos Paixão, que se aprofundou nessa história, aí eu comi aquele material, eu me aprofundei naquilo, porque para mim era importante, e ainda é importante. Então, amados, a confissão de fé, digamos que ela liberta. Ela liberta. Continuando. Então, apesar, amados, da negação, a pergunta importante permanece. Há evidência para uma influência dos anabatistas? O melhor recurso, diz o historiador James Renihan, né, que dispomos para responder essa pergunta é o manuscrito Kiffin, já apresentado aos irmãos, mencionado anteriormente. Evidentemente, esses batistas particulares tinham algum conhecimento das práticas dos anabatistas holandeses e os estimavam o suficiente, pelo menos, para buscar conselho deles. Tá? Como eu disse, o Sr. Blunt, estão lembrados dessa figura? Ele foi até a Holanda. Após eles evidenciarem nas escrituras que o batismo era por imersão a forma correta, ele precisava ver quem já praticava isso. E ele foi até a Holanda, porque os anabatistas, querendo ou não, apesar de todas as heresias, eles estavam praticando um batismo de forma correta. Então eles foram lá e foram analisar. E aí que está, né, irmãos? Que coisa. Quando eu penso e vejo a história e Deus conduzindo tudo aquilo conforme a sua soberana vontade, ele pode muito bem usar hereges para ensinar algo que seja bíblico, né? Como a mula de Balaão que falou, né? E ensinar algo que realmente tenha valor, né?
Como muitos de nós aqui viemos de igrejas heréticas, mas refletindo e tendo um bom senso e humildade, devemos pensar, tudo o que aprendemos nessas igrejas é descartável? Não. Certamente não. Porque a prática de batismo por imersão talvez seja válida. O evangelho, por mais que superficial, ainda contenha algo de evangelho. Mas isso não é justificativa para mim permanecer numa igreja herética. Eu estou querendo dizer que nem tudo que ouvimos e aprendemos dessas igrejas seja descartável. Por exemplo, aqueles que vieram da Assembleia de Deus. Por mais que eles orem por motivos errados, mas eles têm uma busca pela oração. E talvez isso seja um ensino bíblico, de orar, sempre, constantemente. Né? Então, amados, devemos ter bom senso em tudo aquilo que vemos. E não sair descartando, né? E taxando. Devemos ter equilíbrio. Tá? Mas certamente, um filho de Deus, quando começa a ter contato com as Escrituras, não será qualquer alimento que ele receberá. Tá? Então, a vida de um eleito numa igreja que seja herética, ela tem prazo de validade. Em um momento, Deus vai lhe ensinar através da palavra e ele vai romper com essas igrejas. Tá? Então, por que ser chamado de Munster, né? O Munster era algo pejorativo para um batista? Porque aconteceu essa rebelião de Munster. Né? Em alemão, aí nem o português direito, né? Mas tem a pronúncia aí. Um domínio anabatista de Munster. Foi uma tentativa dos anabatistas radicais de estabelecer um governo sectário, comunitário, na cidade alemã de Munster. Então, sob o grande príncipe bispado de Munster, no Sacro Império Romano. A cidade estava sob domínio anabatista desde fevereiro de 1534, quando a prefeitura foi tomada em Berhard, enfim, instalado como prefeito, até sua queda em junho de 1535. Foi Melchior Hoffmann que iniciou o batismo de adultos em Estraburgo, em 1530, e sua linha de anabatismo escatológico, que ajudou a lançar as bases para os eventos de 1534 e 1535 em Münster. Então, esta cidade da Alemanha, com certeza, deve fornecer material histórico para que você conheça melhor os anabatistas, que não é o nosso foco, com certeza. Né? Se isso era um xingamento batista, né? Mas se você quiser estudar, para entender quais eram as acusações, por quê? Talvez muitas igrejas hoje se assemelham mais com os anabatistas do que realmente os particulares, os batistas particulares. E eles sim precisam estudar a história dos anabatistas. Né? Influência dos anabatistas. Richard Blunt falava holandês e, portanto, poderia ter sido o meio de contato com esses anabatistas. Como já visto, ele foi enviado. Embora essas coisas sejam verdadeiras, nada mais pode ser estabelecido neste ponto. Tá? O manuscrito Kiffin parece implicar que as crescentes convicções sobre o batismo de crentes se desenvolveram na igreja JLJ. Estão lembrados? Jesse, Lanthrop e... esqueci o outro. Jacob, obrigado. E que transcorreu um considerável período, no mínimo de 7 e no máximo 19 meses, entre a adoção das convicções batistas e a instituição de fato do batismo por imersão. Isso certamente daria tempo suficiente para a fermentação teológica e para o desenvolvimento de convicções doutrinárias baseadas no estudo de passagens das Escrituras. Por que ele disse isso, o historiador aqui, James Hennihan? Porque apesar de que não negamos o contato com os anabatistas, os batistas particulares tiveram sim algum contato com os anabatistas, mas não significa que eles foram lá, viram, constataram o que eles estavam fazendo e já saíram copiando, dando Ctrl+C, Ctrl+V nas práticas. Eles olharam, Richard Blunt foi lá, olhou, trouxe essas práticas para a igreja na Inglaterra, um relatório, digamos assim, e eles começaram a estudar essas práticas à luz da palavra. E aí que é importante. Eu posso estar numa igreja herética recebendo os ensinos? Posso.
até certo ponto, com limite, com data de validade. Mas, como é que você retém o que é bom? Filtrando. Como que eu filtro? Consultando e constatando na palavra. Tá? Eu disse aos irmãos que uma das acusações que eu sofri na outra igreja era que eu era contra o batismo, correto? Por quê? Porque eu era contra a forma como eles administravam o batismo. Eles, inclusive, batizavam pessoas amaziadas. E eu era contra isso. Porque, para o batismo, João Batista, evidências das Escrituras, é necessário fé e arrependimento. Essas são as marcas distintivas do pacto da graça para o batismo. Então, as pessoas hoje nas igrejas estão batizando a rodo. Vocês já viram aqueles batismos com 30, 40 pessoas? Eu pergunto sinceramente, e que você seja honesto, foi constatado fé e arrependimento naquelas pessoas? Ou só um cartão preenchido? Ou só uma mão levantada? É aí que as coisas começam a perder significado. E o batismo começa a ser banalizado. Porque os pastores querem tirar aquela foto com aquela multidão batizando para falar, olha como nossa igreja é relevante na cidade. Relevante? Talvez você esteja colocando incrédulos dentro de um sacramento, que é o batismo, uma ordenança santa, e afrontando o nome de Deus com aquilo. Assim acontece com a ceia. Vem lá aquela igreja com mais de 200 pessoas, visitantes e mais visitantes, e todo mundo é admitido à ceia. A ceia é para quem, irmãos? A ceia foi instituída para quem? Para salvos que foram batizados em fé e arrependimento. E que mais? Só isso? O que significa ser salvo? Hã? Estar em comunhão com uma igreja e comunhão com Cristo. Ou seja, a igreja precisa estar junto para avaliar se essa pessoa realmente está caminhando com o Senhor Jesus Cristo. Aí coloca tudo na conta, examine-se cada um a si mesmo. Aí fica fácil, né? Chegar na cadeia e falar, aí, todo mundo lá, cada um examine a si mesmo. Quantos inocentes vai aparecer lá? Né? Então, amados, nós temos que tomar cuidado com as coisas do Senhor. Nós temos que ter zelo por tudo isso, amados. Então, houve contato com os anabatistas? Sim. Mas eles voltaram e olharam, conforme as Escrituras. E 2 dos signatários da Confissão de Fé Batista de 1644, William Kiffin e Samuel Richardson, são conhecidos por terem relações comerciais com os holandeses. Por isso as acusações. Está vendo? E aí, amados, em 1643, Kiffin fez uma viagem a negócios para a Holanda, a qual foi financeiramente bem sucedida. Em 1645, ele encarregou um dos membros de sua igreja para cuidar de seus negócios. E o qual, por sua vez, fez outra viagem às províncias holandesas. Essa viagem foi ainda mais bem sucedida do que a primeira e parece ter deixado Kiffin em uma posição financeira confortável pelo resto de sua vida. Aí as pessoas olharam isso, viram que o irmãozinho da igreja também estava envolvido, aí viu esses irmãos viajando para a Holanda, aí falaram, os anabatistas. Né? Pronto. Começaram a levar pressupostos sobre a igreja como um todo. Né? Então, amados, continuando aqui o relato do James Henihan, nada mais pode ser dito sobre o relacionamento de Kiffin com os holandeses, a não ser esses negócios. Tá? Kiffin é o que escreveu na confissão, no catecismo? Foi um dos que escreveram, subscritores, né, podemos dizer assim, da Confissão de Fé de 1644. William Kiffin estava lá. E não sabe se ele teve qualquer contato com algum grupo anabatista enquanto esteve lá. Samuel Richardson também tinha negócio na Holanda, mas, de acordo com Paul Gritz, a fonte de sua riqueza deve ser atribuída ao comércio com a América do Norte. Gritz indica que Richardson não viajou para a Holanda antes de 1656. E o período que estamos analisando aqui ainda é um período anterior a 1644. Então veja como as datas são importantes, né? Porque os pressupostos começam a ser levantados e as datas são deixadas de lado.
E a história vai trabalhar muito com datas. A mesma coisa que eu falo para você, não, você não nasceu em 1986. Você nasceu em 1970, né? Então, amados, aí começa as calúnias. Isso, obviamente, o excluiria como fonte de uma conexão orgânica com os anabatistas. Veremos, então, que para além da missão de Blunt, que foi enviado lá inicialmente, aos anabatistas do continente europeu, as evidências são um tanto escassas para uma conexão direta entre batistas particulares e anabatistas. Tá? Escassas. Não se pode confirmar isso. Isso não exclui a possibilidade de uma influência dos anabatistas, como já dito. Tá? Simplesmente torna essa influência mais difícil de ser demonstrada. Tá? Principalmente pelas acusações, ou como muitos ainda hoje, tá? Em 2022, batistas que querem embasar a sua origem nos anabatistas. Se for um batista geral, aí eu até concordo. Tá? Porque a doutrina, as práticas se assemelham muito. Aí você vê as igrejas da CBB, Convenção Batista Brasileira. São mais semelhantes aos batistas particulares ou batistas gerais? Gerais. Tá? Aí é o John Smith. Né? O pai deles é John Smith. Continuando. Com isso podemos afirmar o quê? Que as nossas influências são separatistas, independentes. Então o meio separatista independente é a nossa matriz. Veja, pode-se presumir que a linhagem literária da Segunda Confissão de Londres fornece o contexto direto na qual sua eclesiologia pode ser compreendida. Tá? Então, ó, a linhagem literária, o que ele está querendo dizer aqui? Os documentos e as fontes utilizadas para a edição da confissão de fé. Tanto a primeira como a segunda. Cada reimpressão da confissão, ela foi sendo melhorada com base em documentos. Então, para que eu entenda a eclesiologia batista, lembra lá daquele desenho que eu trouxe aos irmãos? O núcleo é o quê? Qual é o núcleo da fonte de estudos? Não. Confissão de fé. Tá? A confissão de fé. Então, olhando para esse núcleo, aí eu começo a olhar para os escritos que vieram desse núcleo, né? E assim, amados, nós começamos a entender quais são as nossas práticas eclesiológicas. E, na realidade, a situação é muito mais complexa do que possa parecer à primeira vista. A questão da influência é sempre uma dificuldade, diz aqui o historiador. E isso se refere simplesmente à dependência literária, ou a outras vias de influência menos óbvias a serem reconhecidas. Uma análise dos escritos dos batistas particulares nos dará alguma ajuda. As fontes citadas em seus tratados eclesiológicos fornecem ligações diretas a outros teólogos, mas elas não podem ser consideradas as únicas vias pelas quais seus pensamentos foram moldados. Onde reside a dificuldade aqui de conhecer as origens das práticas na igreja? Práticas eclesiológicas. Por quê? É olhar para os nossos pais batistas e definir, através de um catálogo ou lista, um a um, quem foi que moldou essas práticas batistas. Imagine a dificuldade. O que o autor está dizendo aqui? Que a gente pode ter uma noção geral, né? Não tão precisa, mas geral, do que realmente foi que direcionou as nossas práticas no que nós temos hoje. Tá? Então, as fontes citadas em seus tratados eclesiológicos fornecem ligações diretas a outros teólogos, e veremos eles. Os batistas particulares surgiram em uma época tumultuada, como já estudamos aqui, repleta de panfletos, livros, pregadores que defendiam uma ampla variedade de opções para o pensamento e prática teológica. Pensa, após a Reforma Protestante, como é que estava a Europa. Por exemplo, Lutero, voltando um pouco antes. Os escritos deles, as teses. O que aconteceu com as teses? Foi guardada num baú? Começaram a ser impressas, começaram a ser entregues nas ruas.
começaram a ser difundidas, tá? E isso percorreu a Europa. A Reforma Protestante é um marco, irmãos, né? Aonde as pessoas começaram a refletir sobre religião, espiritualidade, à luz da palavra, tá? E mesmo Lutero tinha umas heresiazinhas lá no meio de Lutero lá, tá? Que ele acreditava. Pode falar, Vitor. Na história da Reforma, quando Lutero imprimiu as teses, né, foi logo que quando foi inventada a prensa, né? E isso ajudou muito a difundir Sim. as teses de Lutero. Ele teve foi muito mais bem sucedido do que muitas outras pessoas antes, né? Que em meio a tudo isso estava a providência de Deus. Exato. Inventada a prensa, e a prensa ajudou a difundir as teses com mais agilidade e de maneira mais massiva. Né? Exatamente. Então isso daí ajudou muito também o Lutero, de acordo com a providência divina. Chegou na Irlanda, chegou na Suíça. A Suíça é o berço do presbiterianismo. Né? Na Suíça. Então, amados, aqui nessa época, quantos panfletos já tinham? Porque estamos falando agora de 1644, né? Na edição da Confissão. Quantos panfletos tinham? Quantos pensamentos teológicos sobre a eclesiologia existiam? Então, tudo isso, o autor vai falar para nós aqui, pode ter sido uma contribuição para amoldar as nossas práticas. Sejam críticas, sejam elas pensamentos de outras vertentes. Mas veja, isso deve ser, amados, propiciado muitas discussões sobre os temas que contribuíram para o desenvolvimento de práticas eclesiológicas. Presbiterianos, episcopais, independentes, seekers, quakers e muitos outros devem ter cruzado o caminho dos batistas particulares. Então não significa que os batistas é como se fosse uma colcha de retalho. Pegou um pouquinho de cada um desses aqui. Não. Ele está falando que nesta época existia todos esses pensamentos sendo difundidos e que muitas discussões foram feitas olhando para essas vertentes. Mas como já vimos, para adotar a prática da imersão do batismo, eles foram para as Escrituras. Então, amados, às vezes, olhar para as práticas, por mais que sejam heréticas, e analisá-las, e buscar conhecimento bíblico para tentar respaldá-las ou refutá-las, vai trazer algum crescimento. Deixa eu ver o que esse camarada está fazendo é certo. Espera aí. Não tem embasamento bíblico. Neste estudo que eu desprendi, eu cresci espiritualmente e ainda refutei uma heresia. Isso, de certa forma, vai direcionando e vai mudando o meu caminho. Por que eu não sou da CBB? Porque eu vi que as práticas dessa convenção e desta denominação não são condizentes com a palavra a qual eu analisei. Por que eu não sou presbiteriano? Porque eu sou contra o entendimento do pedobatismo. Porque ao olhar para a palavra de Deus, eu enxergo que a prática correta, a teologia bíblica pactual correta, é a batista dos particulares. Então, assim, amados, analisando o que as pessoas praticam, as práticas das outras igrejas, e olhando para as Escrituras, eu vou direcionando o meu caminho. Por quê? Porque eu não sou um perdido. Agora, a realidade de muitos crentes é qual? Alice no País das Maravilhas. Para onde você quer ir, Alice? Diz o gato. Ah, eu não sei. Aí ele diz o quê? Então qualquer caminho serve. Direita ou esquerda, vai para onde você quiser. Agora, a palavra, ela só tem um caminho. Só existe uma verdade. E é ela que direciona o que fazemos como igreja e até mesmo a nossa vida prática. As nossas decisões. Então, amados, pense nessa época tumultuada. Pense em quantos pensamentos teológicos, vertentes, no que diz a igreja, a eclesiologia, e os batistas estão no meio disso tudo. Tá? A reforma protestante, irmãos, foi um furacão. Mexeu com as estruturas. Balançou tudo. E aí saiu todo mundo aquele, e agora? O que a gente faz? Todo mundo escravo, né? Dos clérigos, dos papas. E agora? O que a gente faz? Precisamos de um caminho. Aí tinha que olhar para a palavra. Né? Mas, infelizmente, muitos desses
nesse alvoroço, se perderam. Eu trouxe aqui que talvez alguns nomes aqui, Quakers, Seekers, não seja de conhecimento dos irmãos. Né? Mas quem são os Seekers? Os Seekers, em português, buscadores ou arianos, legatinos, como às vezes eram conhecidos. Foi um grupo protestante, olha, protestante. Sempre que você vê a palavra protestante, um grupo protestante, ele teve origem aonde então? Na Reforma Protestante, tá? Nós somos protestantes? Sim. Dissidente inglês que emergiu por volta de 1620, tá? Provavelmente inspirado na pregação de 3 irmãos, Walter, Thomas e Bartolomeu Ligate. Os Seekers consideravam que todas as igrejas organizadas de seus dias fossem corruptas e preferiam esperar por uma nova revelação de Deus. Aqui já começa. Nova revelação de Deus. Isso aqui parece Adventistas do Sétimo Dia, Mormons, né? Aí você vê que essas coisas... É muito antigo, irmãos. É muito antigo essas coisas. Né? Esses Mormons não surgiram do nada. Adventistas do Sétimo Dia. Já tem muita coisa semelhante. Posteriormente, muitos deles se uniram à sociedade religiosa dos amigos. Os Quakers. Tá? Então, os Seekers e os Quakers se uniram, muitos deles, tendo as mesmas práticas. Muito antes da Guerra Civil Inglesa acontecer, já existia o que Hill classificava como cultura herética da classe baixa na Inglaterra. Os pilares dessa cultura eram o anticlericalismo, né? Ou seja, eles queriam o laicismo, o Estado laico, até aí, ok? E uma forte ênfase no estudo bíblico, porém mantinham doutrinas específicas com estranha persistência. Quais são elas? Rejeição da predestinação, milenarismo, mortalismo. O que é o mortalismo? Sono da alma. Já viu essa teoria? Quando você morre, sua alma fica dormindo até que Cristo voltar. Isso é heresia. Isso é heresia. O autor de Hebreus já diz: após a morte, vem o juízo. Cristo, para o ladrão da cruz, diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tá? Ou seja, você morre, você já sabe para onde você vai. Sua alma não fica dormindo coisa nenhuma, não. Tá? Também, o antitrinitarismo. Ou seja, não criam na Trindade. Não criam na Trindade. E hermetismo. O que é o hermetismo? É de um homem chamado Hermes, a qual eles aguardavam novas revelações. Isso é o Seekers. Isso é o que está saindo da Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante foi boa? Foi. Em partes. Digamos. Porque saíram de uma heresia e criaram outras piores, talvez. Tá? Estudar a Reforma Protestante e o que saiu dela, amados, talvez você vai conhecer a origem de muitas igrejas que existem hoje. Tá? Muitas. Então esse é o berço, onde está incluído aí os batistas particulares. É no meio disso aí tudo, irmãos. Pense em quantos debates. Aqui está explicado porque tem muitos escritos da época. Muitos artigos. Porque o negócio aqui estava fervilhando. E aí, sou Seeker? Sou Quaker? Sou o que agora? Sou presbiteriano? Eu sou o que agora? Preciso me definir. Vamos lá, vamos estudar, vamos debater. Aí chama o Seeker. Vamos conversar, Seeker. Não, isso é heresia, sai daqui. Aí chama o Quaker. Não, você também, você é amigo do Seeker. Sai daqui. E assim as coisas foram moldando o que nós somos hoje, irmãos. Pode falar. O Lutero tinha até esse medo, né? Exato. Lutero, providencialmente, jogou uma bomba, né? E quando você joga uma bomba e explode, vai pedaço para tudo quanto é lado. E aí saiu. Coisa para tudo quanto é lado. Foi bom? Foi, com certeza. Senão estaríamos hoje lá, né, confessando para o Papa, orando para santo, né, e rezando em latim, né, a missa. Mas tem esses poréns. Então, amados, matrizes separatistas e independentes, da onde vieram? Vamos ver essas matrizes. A primeira confissão de Londres é extraída principalmente, lembra lá da linhagem de documentos que foram consultados para se redigir?
Aqui ele está falando da primeira, a primeira confissão batista. Qual foi a sua linhagem literária? Confissão Verdadeira de 1596. Então, em 1596, já se existia uma confissão ortodoxa cristã, depois você pode pesquisar sobre ela, que amarra tudo aquilo que nós cremos. E certamente, se você for na origem da Confissão Verdadeira de 1596, você vai pegar outros escritos. E se você for na origem dessas, e for buscando, certamente você cairá nos concílios. Cairá no credo dos apóstolos. E aí cairá, né, em Cristo. Então, quando se diz em confissão de fé, declarações doutrinárias, isso é de suma importância para uma igreja. De suma importância. Hoje você chega numa igreja e você pergunta qual que é a confissão de fé de vocês? Ou declaração. Ah, não tem. Ah, não tem? Não, o importante é você sentar aí e adorar. Adorar? Como assim? Mas eu estou numa igreja, como é que eu não sei o que nós cremos? Aí você tem um precedente para você extrair da Bíblia o que você quiser. Né? Pode falar, Márcio. Ah, pulei? Aqui mudando, né? Ah, tá. Então, amados, você chega na igreja, você não conhece. Não sabe de onde veio, para onde vai. Né? E vai juntando, cada um com a sua ideia. Tem comunhão a igreja? Que não tem uma base doutrinária? Pense, eu creio na salvação apenas por graça, mediante a fé. Aí o Israel crê na salvação em que ele pode produzir a salvação dele. Aí eu vou falar sobre soteriologia com Israel como? Vou ter comunhão com Israel? A não ser que seja uma comunhão hipócrita. Né? Onde eu e ele não podemos falar da Bíblia. Que comunhão que é essa? Que ele é meu irmão em Cristo, eu não posso falar da mesma fonte, do mesmo evangelho. Ah, mas aí são interpretações diferentes. Você acha mesmo que o Santo Espírito vai dar uma interpretação para cada um? Aí eu estou me enviesando para os seekers. Nova revelação, né? Nova revelação. Então, amados, o que moldou as práticas dos batistas? A literatura dos pensamentos batistas particulares está cheia de críticas e vários escritores sectários, quando surgiram pela primeira vez na década de 1640. Os batistas particulares enfrentaram oposições vindas de vários lados. Um dos líderes da igreja separatista, JLJ, em Londres, Praise God Barebone, quase imediatamente escreveu uma resposta à sua prática recém-recuperada do batismo de crentes por imersão. O episcopal Daniel Fitley escreveu contra a Confissão de Fé Batista de 1644. Teve críticos na época aos batistas? Muitos. Tá? Enquanto os presbiterianos Robert Bailey e John Metzwick, o seeker William Arbery e o enigmático John Saltmarsh publicaram escritos contra eles. Cada um destes, e muito provavelmente outros, pode ter contribuído para moldar as práticas dos batistas particulares. Entretanto, é evidente que as fontes mais significativas para suas práticas podem ser encontradas nos independentes e nos separatistas mais radicais que os precederam. Ambas as confissões gerais emitidas em Londres foram em grande parte baseadas em documentos separatistas e independentes. Essa é a fonte. Isso é o que moldou a nossa forma de ser igreja. Antes mesmo da confissão ser redigida, a primeira, eles olharam para aqueles que foram os puritanos separatistas e não se amoldaram e não se contentaram com a forma episcopal da igreja. Ou com o presbitério, tá? Como tem os presbiterianos, os grandes concílios que normatizam todas as igrejas. Então, como que eu olho para isso? Nós sabemos que a nossa avó das confissões é tida como a confissão de fé de Westminster, a dos presbiterianos. Aí eu te pergunto, foi feita uma assembleia para redigir a confissão de fé de Westminster? Sim, com muitos anos de labor. Te pergunto ainda, você acha que em todos os capítulos da confissão de Westminster, principalmente o governo da igreja, foi unânime? Teve presbiterianos que não concordaram
com as práticas governamentais da igreja. E esses, como serão citados aqui, serão, em parte, grandes influenciadores das nossas práticas hoje. Tá? Então, as matrizes separatistas e independentes, agora sim, da Confissão de Fé de Londres é extraída principalmente desta Confissão Verdadeira de 1596, e a Segunda Confissão de Londres depende intimamente da Declaração de Fé de Savoy de 1658, tá? Essa Declaração de Savoy é predominantemente congregacional e de sua forma de governo da igreja. Os batistas fizeram uso de documentos e declarações de fé dos pedobatistas. Ortodoxos, isso que é importante. O que é ortodoxia, irmãos? Hã? Só para a história, mas aí pega tudo? Pega tudo que está na história? É práticas antigas, assim, mas que pautado pela Bíblia. Assim, Isso, pautado na palavra. Uma prática ortodoxa, onde a própria igreja aprovou os grandes concílios, tá? Então, amados, a matriz teológica separatista independente, da qual surgiram os batistas particulares, fornece um contexto útil para que possamos compreender sua eclesiologia. Os independentes rejeitavam, olha aí, a noção de uma igreja estatal nacional, comum aos episcopais, centrado principalmente na Assembleia local. O debate a respeito do governo da igreja na Assembleia de Westminster é famoso e com razão. Existem livros sobre a Assembleia de Westminster. O que ocorreu lá, quais foram os debates, o que cada um falou, quais foram as objeções, tá? E isso é interessante para nós, porque esta confissão ela trouxe base para a nossa, e também muitos ali que objetaram em alguns pontos, eles nos trouxe para moldar as práticas batistas. Então, amados, estudar os presbiterianos pedobatistas é também compreender da onde nós viemos. Então eles rejeitavam essa ideia de os separatistas, né, independentes, de uma igreja nacional, de uma igreja estatal. E eu quero fazer um pequeno parênteses aqui nesse ponto. Por quê, amados? Pode ser, tá? E isso, claro, tem que ser aprovado no Congresso Nacional e tudo mais, que a igreja passe a ser normatizada, irmãos. O presidente, agora, de 2023, que vocês conhecem muito bem, ele já declarou abertamente que os pastores precisam ser controlados. Como que eu controlo os pastores? Tornando elas estatais. O que é tornar uma igreja estatal? Ou as igrejas? Colocar o governo como aquele que dita as regras sobre ela. O que fala, o que faz, tá? Estatizar é estabelecer um controle, tá? Coisas que esses crápulas, tá? Amam controlar, amam ter o poder, amam dar as diretrizes. Nós somos congregacionais. Como reagiremos nessa possível estatização da igreja? Como? Aceitando? Não. Quem normatiza a igreja é a palavra. E a igreja é autônoma. Tem que existir essa separação de igreja e Estado, irmãos. Nós respeitamos e nos submetemos aos magistrados civis dentro daquilo que a palavra me diz. Tá? Então veja que as nossas raízes são separatistas. Separatistas. Então, amados, governo da igreja. Caminhando para o final. Vou parar por aqui. Governo da igreja, conforme a Confissão de Fé de Westminster, a Assembleia. O autor cita aqui o que aconteceu neste parágrafo da Confissão de Westminster, sobre o governo da igreja. A maioria presbiteriana defendeu o júri divino de uma forma de governo nacional / presbiteriana.
com jurisdições eclesiásticas ascendentes, viabilizando uma igreja centralizada e controlada não por bispos, mas por presbíteros. A minoria nesta Assembleia de Westminster, independente, argumentou contra esse sistema e defendeu uma forma de governo da igreja na qual a autoridade local fosse investida nos presbíteros de cada igreja individual e não sobre as igrejas. Mas eles não foram capazes de sustentar seus argumentos e convencer a maioria das opiniões. Ou seja, esse governo presbiteriano / nacional, né, que nós conhecemos e ainda é implantado nas igrejas presbiterianas, ele foi rejeitado por uma minoria. Por quê? É muito semelhante ao sistema episcopal. Muito semelhante. Existe um cabeça, e na presbiteriana existe esse cabeça, em que ele governa um grande concílio de pastores, e eles ditam as regras das igrejas. Ou seja, de certa forma, as igrejas não são autônomas. A minoria defendeu o quê? Não. Existem os líderes da igreja local, os presbíteros, os pastores, os membros, e eles devem decidir que caminho eles vão tomar. E não ter um concílio nacional do Estado, né? Porque aí vai descendo as escalas, né? Uma hierarquia nesse governo. E esses governos de igreja é aplicado em diversas outras. Eu acredito que esse sistema do presbitério é a Assembleia de Deus, né, Gessé? É o mesmo esquema, né? Tem o concílio maior, o pastor... A Assembleia de Deus está mais próximo do episcopal, né? Então, derivações, hierarquia, né? Sendo um sistema com muitas pessoas ou com um só, é uma hierarquia, né? É muito semelhante. Agora, os congregacionais são diferentes. Eles são autônomos, tá? E era uma minoria aqui. E o que ele diz aqui, o historiador? Assim, os padrões de Westminster têm sido documentos presbiterianos desde o início. Os irmãos dissidentes, como ficaram conhecidos, os independentes que serviram como membros na Assembleia de Westminster, eram, e aqui tem alguns nomes conhecidos, Thomas Goodwin, Philip Nee, Jeremias Burroughs, William Bridge, Sidrak Simpson. A narrativa apologética deles é uma clara descrição de sua própria forma congregacional de governo da igreja. Tá? E aí veio, então, desses dissidentes, os irmãos dissidentes, que estavam presentes na Assembleia de Westminster, surgiu o pensamento congregacional. Aí veremos, na semana que vem, irmãos, que esses homens aqui que estiveram na Assembleia de Westminster, que não concordaram com essa forma de governo da igreja, eles ofereceram forte influência sobre os batistas, inclusive sobre esta igreja JLJ, que é, segundo os documentos históricos, as primeiras igrejas batistas, a origem. Tá? E aí veio o sistema congregacional nosso, a qual vivemos hoje. Tá? Então veja, de irmãos presbiterianos, hein? De irmãos pedobatistas, surgiu um pensamento congregacional. Acredite se quiser. Tá? Mas eles, como dito aqui pelo historiador, era a minoria. Então essa minoria, né, seguiu depois o seu caminho. Então, amados, aqui nós começamos a ter então uma ideia desse sistema congregacional de governo de igreja, e o autor ele vai nos fornecer essas fontes, tá? O que foi que nos influenciou na eclesiologia, né, governamental. Tá bom? Ficou alguma dúvida? Entenderam? Muita informação? Tem que ler. Tem que ler. Tá? Bastante informação mesmo. Mas ele está dando aqui, amados, com detalhes, as nossas origens. Tá? Ele está fornecendo um material aqui precioso. Esse livro aí para nós é precioso. Tá? E ele vai citando as fontes lá no rodapé do livro. Tá bom, irmãos? Tem muito material que ele cita aí, que eu estava pesquisando, tá tudo em inglês ainda. Tá? Tudo em inglês, que nem... Quer ver? Nuttall, né? Geoffrey F. Nuttall.
Ele escreveu um livro sobre história da igreja, né, na Inglaterra. E ele usa como fonte os escritos de Nuttall. Então, amados, tem muito material em inglês, né? Tem muitos nomes aqui que você às vezes tem que fazer uma pausa. Eu já estou trazendo isso meio que mastigado para os irmãos, né? Esses slides aí dos Seekers, né? De algumas pessoas, como eu trarei para os irmãos, eu vou acrescentando para trazer mais luz sobre os fatos, tá bom? Então que o irmão faça bom proveito, entenda, né, o porquê temos essa prática de governo, da onde que veio isso. Aí o irmão não vai ficar perdido aqui, né? Congregacional, mas por que a igreja tem que decidir? E muitos acham estranho, né? Às vezes chega na igreja, aí alguns assuntos, por exemplo, vamos comprar um terreno. Aí apresentamos 3 terrenos. Quem vai decidir qual terreno nós vamos? A igreja, né? A igreja vai lá, não, vamos nesse, né? Vamos comprar esse. Isso é um sistema congregacional, através de assembleias, tá? Que teve essas origens aqui. Tá bom? Amém, irmãos?